Bom dia. Sobrenatural, sonhos, na tentativa do inimigo de destruir aquilo que nós temos construído com tanto empenho com Deus. Eu tive que pausar, desculpa, vou tentar retomar. E vou retomar de uma visão que eu tive agorinha, que foi tipo uma colcha. Não, é mais um lençol mesmo, é uma coisa assim reta e lisa, né? Então, um lençol branco, um lençol de casal. Isso. Ele é inteiro, né? Só que, conforme... aí parte do princípio que existe o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E existe um projeto para você. Existiu, me veio assim. Não que exista, existiu, mas sempre continua existindo. Não sei. Como é isso? Tá. É que nem rota de Uber, né? Então ele existiu, ele teve que ficar se reconfigurando a cada erro seu. Isso eu me coloco dentro também desses erros, né? Entendeu? Então, a cada erro, porque assim, aquilo que eu vou contar para vocês equivale a duas coisas que para mim ficaram bem nítidas depois de alguns minutos que eu acordei, sobre um sonho que eu tive. Sobre o corpo e sobre o trabalho. Duas coisas que o inimigo vai atacar. O teu corpo, ou seja, a sua... Essa verdade que o corpo é templo do Espírito Santo. Não é uma verdade em palavras, mas uma verdade real. Então, você olha para o teu corpo, ele é o templo do Espírito Santo, nele Deus vai agir. Por isso, agora eu estou entendendo, por isso que Deus tem me falado que ele só abençoa o natural. E ele age sempre no natural. Então ele age onde? No corpo. Ele quer abençoar a sua saúde, ele quer abençoar a sua vida sexual, ele quer abençoar, né, os seus pensamentos, suas emoções. Ele quer abençoar o seu corpo, o corpo das pessoas em volta, que elas se alimentem melhor. E que todas as outras pessoas também sejam abençoadas da mesma forma que você. Eu nem me apresentei, né? Eu sou Melissa. Eu sempre tenho a impressão disso, né? De algo continuado. E na verdade, né? Às vezes uma pessoa pode chegar aqui e pensar, nossa, o que é isso? Fica um pouco difícil de entender. Que o trem já saiu faz tempo da estação, né? Então, desde que eu comecei a gravar os áudios, me ajudou muito. Eu quero sentar e separar e escrever todas essas coisas depois com calma, em classes. Mas por enquanto vamos conversando aqui, porque acabei de conversar com Deus que eu não sou importante. A mensagem, que é um mensageiro, ele nunca é importante. Quem é importante é a mensagem. Isso sim, eu vim entendendo com o tempo, né, que eu sou só um instrumento.
a mensagem que é importante. Então, nesse sonho, né, quando você entende isso, fica mais difícil do inimigo te derrotar e tentar interromper aquilo que você está fazendo, sabe? Ontem eu comprei um iogurte para minha filha, porque eu sou vegana, mas ela não, né? Então, é uma coisa que ela vai, quem sabe lá na frente ela decida, né? Mas por enquanto não. Eu comprei um iogurte e eu gosto de observar a minha filha também. Não só observava as pessoas quando era pequenininha, as outras crianças da minha idade, mas eu tenho observado a minha filha. Aliás, observei a minha filha desde o ventre também. Né? Reparei que a personalidade dela, né? E a maneira como ela se comunicava comigo, né? Como ela percebia as minhas emoções também e reagia às minhas emoções dentro de mim. Comprei um iogurte e a hora que ia abrir ela falou que tinha demorado acho que 1,5 milhão. Ela falou alguma coisa assim. Daí eu falei, 1,5 milhão. Olha o tanto que demorou para ela. Ela jogou lá em cima, né? Ela não sabe dizer que demorou 2 horas, 3, né? Ela falou que demorou 1,5 milhão. Uau, demorou muito tempo para ela. Foi difícil para ela esperar até o momento de sentar, abrir o iogurte, tomar, né? Outro dia ela ia ter um piquenique e aí ela queria comer. Ela queria comer muito, ela queria se empanturrar, na verdade, de manhã, né? E assim, ela come e depois ela fica um tempão sem comer, né? E ela ia comer já estava quase perto do horário, né? Do piquenique. E aí eu falei para ela uma coisa que eu identifiquei que era para mim. Então, muitas vezes, quando eu falo alguma coisa para ela, eu vejo Deus trabalhando aquilo em mim. Eu falei, filha, se você não entender o tempo, né? O tempo certo de você... A hora que chegar o piquenique, você não vai conseguir comer lá. Então, se tudo tem um tempo, você não pode comer antes do piquenique, você não pode comer antes do banquete. E aí, quando eu falei isso, eu entendi que eu tinha feito isso, né? E aí, quando eu falo do lençol, antes de ir pro lençol, eu sou Melissa, então eu sou escritora, eu tenho 7 obras publicadas. Eu sou escritora, né? Sou mãe solo. Eu escolhi esperar. Não é a primeira vez, né? Em 2010, eu tinha escolhido esperar e não permaneci. Na verdade, olhando bem a minha história, que Deus fala comigo desde criança, eu acho que desde os 4 anos ele fala comigo, se não me engano. Se eu não achar mais memórias antigas, né? Que às vezes vem. Eu acho que eu escolhi esperar desde os 4 anos de idade, né? Mas lá pelos 17 anos, 17 anos, eu deixei de esperar. Então, eu entrei numa série de relacionamentos que eu considerava sérios.
e não eram, né? Então, eu vou falar sobre isso ainda. Eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia mais falar desse assunto, né? Porque parece que quando a gente fala da gente, as pessoas consideram algo errado, né? Bom, eu não acho nada errado, nem, sabe? Eu não acho. Eu acho que eu comecei a entender com o tempo que Deus queria passar mensagens através da minha história. E que muitas vezes, por mais que você tenha feito algo errado, muitas pessoas fizeram a mesma coisa, estão fazendo a mesma coisa nesse momento. Amanheceram abraçadas, né, a pessoas em relacionamentos que não são para elas, que Deus não planejou para elas. Entendeu? Só porque elas se sentem carentes. Quantas vezes eu fiz isso, né? Sabe um barco que não vai para lugar nenhum? É assim que eu me sentia. Qual o destino desse barco? Ficar aqui. E a água vai para frente e para trás. Para frente. E não vai para destino nenhum. Não tem, sabe? Não tem crescimento. Então, aí eu vou contar do lençol, né? O lençol branco inteiro e conforme os erros, vinha uma tesoura e cortava um pedaço. Vinha uma tesoura, cortava outro pedaço. Tá, cortou. Daí, em vez de você ter uma coisa inteira, você tem vários pedaços de cada relacionamento. Eu não tô falando só de cada relacionamento. Você conheceu aquela pessoa, você se entregou para ela, cortou já. Mais um pedaço do lençol. E aí, olha para você. Olha como isso balança. Isso balança dentro de você. É mais difícil. Entendeu? Conforme você vai tendo os relacionamentos, mas a sensação que você tem é que não dá para reconstruir isso. O que é a santidade? Não dá para unir, porque parece que tem que vir um anjo e ele vir costurando pedaço por pedaço daquilo que você mesmo destruiu. Eu mesmo falei isso. Eu mesmo entreguei aquilo que, sabe? E esse lençol era onde você ia se deitar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cônjuge. E aí toda vez que você tinha um encontro casual, o diabo ia lá, pá, cortava. Agora tem que vir o anjo, costurar parte por parte, e isso não pode tremular mais dentro de você. O que? A dúvida. Será que esperar é certo? Será que realmente eu nasci para uma pessoa só? Entendeu? Porque o diabo sabe que isso balança dentro da gente que já pecou. E isso balança durante a espera, a vontade de pecar balança. Porque a gente já conhece. Você pode dizer, eu já conheço o que é bom. Eu já conheço que não faz mal. Nem todo relacionamento faz mal. Eu consigo ter bons relacionamentos com pessoas que gostam de mim, né? Que compartilham da minha família, dos meus projetos, isso, aquilo. Verdade, sabe? E também o lençol já está todo recortado, né? E aí? E de repente essa pessoa, né? É verdade que o lençol não se torna uma coisa só. É verdade que a gente não vai para lugar nenhum, mas a gente fica ali, parado, sei lá, um apoiando o outro, né? Mas olhando, porque assim, eu tive um sonho
E eu vou contar para vocês. Que é isso. Depois eu entendi e vi uma porta. Na porta, diante da porta, não tinha nada. Mas eu sabia que lá para frente tinha alguma coisa. E aí eu clamei, eu quase que eu gritei por isso. Entendeu? E ai, eu vou tentar contar o sonho. Mas eu tô vendo muito essa porta. Essa porta é o final da primeira parte do sonho que eu tive, né? E ela remete àquilo que Deus quer me dar, e tem a parte de trás, que ela me dá uma ordem. Ela nem fala, né? Ela age e sabe o que eu senti no sonho quando é uma parte do sonho que eu não vou contar certinho o que aconteceu, mas era um ataque sobre a minha vida, sobre o meu corpo, a minha vida sexual e a minha espera. Eu estava em um ambiente e eu já sonhei várias vezes isso, né? E eu resolvi abrir para vocês, porque de repente você pode ter o mesmo sonho e eu não entendi. Eu apareço em um lugar e aí aparece uma pessoa que acho que pela primeira vez eu entendi como ele usou o rosto de alguém, né? Que me remete a alguma coisa, ou talvez a quando eu caí pela primeira vez. Ele me mostrou essa pessoa. E eu tava ali, tipo, acabei de chegar no lugar e eu... Porque eu entendi o sonho, muitas vezes, como se eu realmente estivesse lá. Minha alma estava lá. Eu saí do meu corpo e eu apareci ali. E eu não estava entendendo o que eu estava fazendo ali com aquela pessoa. E a pessoa começou a fazer alguma coisa e eu olhava para a pessoa, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Nesse ambiente, com essa pessoa. E aí, em algum momento, eu virei para a pessoa e falei alguma coisa. Engraçado que não saía a voz da minha boca. Eu acho que eu falava por telepatia. E eu falei algo do tipo, você não manda em mim, sabe? Ou... não vou fazer aquilo que você quer que eu faça. Enfim, eu confrontei a pessoa, né? E aí eu entendi que aquela pessoa, ou não sei se eu entendi também como representação não, como se o inimigo estivesse ali dentro daquela pessoa, entendeu? Eu dei o recado assim, eu não pertenço a você. Eu não pertenço a você. Porque é isso que eu sentia que essa pessoa e o inimigo achavam que você é minha, você faz aquilo que eu quero, eu mando e você obedece. Então, eu confrontei ele aí, né? Eu virei as costas e aí eu vi a porta. E aí eu não vi algo por detrás da porta, eu senti. Daí do que eu senti, eu acho que eu gritei naquele momento. Eu gritei por alguma coisa que estava por detrás da porta.
E quando aí eu vou tentar continuar porque eu tive que parar de novo. No momento em que eu olhei para ele, né, da maneira como ele se configurou para mim, eu senti quase que se ele tivesse falado assim, né, que eu não conseguia esperar, que eu não tinha santidade e na verdade eu tinha, tanto que até no sonho ali, tipo, não entendendo o que eu estava fazendo ali, naquele lugar, com aquela pessoa, naquele ambiente, eu tive essa coragem de confrontar, né? Na verdade, não foi a primeira vez, já tive vários sonhos confrontando o inimigo, brigando com demônios. Tive vários sonhos. Sonhos em que, às vezes, teve um sonho que eu apareci em um lugar com os meus pais. Isso já faz muito tempo, meus pais eram vivos. Aí serviram um lanche para os meus pais e um lanche para mim. Os meus pais não perceberam, mas eu percebi. Eu abri o lanche e tinha sangue dentro. Aí eu saí da casa dessa pessoa, eu fui para uma praça. Quando eu fui para uma praça, começou um incêndio, né? E aí eu entendi que aquilo estava me perseguindo, né? E eu lembro que eu comecei a orar um Pai Nosso, e aí eu acordei. Eu tive um sonho também, lutando com o demônio. Ele estava assim, ele ficava bem longe de mim. Acho que ficava bem longe mesmo, uns 3, 4 metros longe da minha frente. E aí o que ele fazia? Ele soltava uns raios em mim. Não é a primeira vez que eu sonho com um demônio que solta raios. E aí eu tava perdendo dele, né? Porque eu olhava pra ele e pensava, meu Deus, esse bicho feio, grande, poderoso, né? E eu vou... Nossa, ele vai me matar, assim. Só que em algum momento, olhando para aquele demônio, me veio assim, eu acho que nem veio de mim. É a primeira vez que eu penso isso, que não fui eu, que eu acho que Deus soprou para mim. Ei, lembra quem é você? Então lembrei que eu era filho de Deus, e que eu era forte, e que ele não era nada, aquele demônio. Só que eu precisava lembrar, então no momento que eu lembrei, eu fiquei forte e aí destruí ele assim, rapidinho, aquele demônio. E aí acordei. Então a gente precisa lembrar, a gente precisa lembrar do lençol inteiro, que é o plano que Deus tem para nós. E essa é a primeira parte do sonho, né? Eu cresci e para mim a santidade sempre foi importante, né? A minha mãe conversou comigo sobre isso depois que eu já tinha pecado. Só que a maneira como ela falava comigo era uma maneira a dar medo. Então ela era bem áspera. Ela falava umas coisas horríveis, né? Ela dizia que se ela descobrisse, ela não dizia diretamente, né? Ela dava um jeito de dizer que se ela descobrisse, né, que eu não era mais virgem, que ela ia me pegar e me deixar lá na zona, lá no puteiro, lá no prostíbulo, lá na casa da luz vermelha, porque lá é onde deveria ficar as moças que não eram mais virgens. Só que quando ela disse isso, eu acho que foi no período que eu já estava
namorando há um tempo, já tinha uns 2 anos de namoro. Se não, uns 2 anos de namoro, então eu já tinha pecado. Só que essa foi a maneira humana que ela achou de falar comigo. Deus, ele já tinha falado comigo sobre santidade, sobre o lençol inteiro, né? Não exatamente dessa mesma forma, mas toda vez que Deus falava comigo sobre virgindade, sobre espera, sobre uma única pessoa para mim, ele falava de uma forma amorosa. Por isso que funcionava. Ele sabia, e eu sabia que era confiável, né? Aquilo que ele falava comigo, e ele falava, não sei, ele falava comigo. Falava só comigo, não sei se ele falava com as outras crianças, né? Como saber? Não sei, ele falava comigo. Talvez tenha falado com você. Talvez esteja falando com outra criança agora, a gente não sabe, mas ele falava comigo. Então, eu não gosto de seguir, por exemplo, coisas que alguém me falou, porque eu tenho falado para vocês da indução, né? Alguém me falou que é importante, que eu devo fazer isso. Não. Não sei se você é assim também. Deus tem que falar comigo. Só que Deus já tinha falado, então não foi porque minha mãe me colocou medo. Ela me colocou medo quando eu tinha uns 20, 21 anos. Não, 17, 18, 19, uns 20 anos, entre 19 e 20. Foi quando ela me colocou medo. Só que Deus falou sobre isso comigo quando eu tinha dos 4 aos 10 anos, ele falou muito forte isso comigo. 4 aos 10, 11 anos, ele falou sobre virgindade, sobre espera, sobre uma única pessoa, sobre o lençol. Não usou essa expressão eu vi agora, né, do lençol picado. Então, não era por pressão. Eu não gosto de fazer as coisas por pressão, entendeu? E, na verdade, minha busca com Deus sempre foi algo que vem dessa infância. Que vem dessa construção que eu sinto que, Deus me construiu. E depois, parece que conforme eu fui saindo de alguma idade ali da puberdade para a adolescência, mesmo eu sendo extremamente antissocial, a socialização ela me desconstruiu. Ela me esfriou, ela me recortou, ela me destruiu por dentro, entendeu? Então, tudo aquilo que Deus ele ia trabalhando no secreto comigo, sem que ninguém soubesse, aos poucos foi sendo destruído ali no meio da minha vida. Só que essa desconstrução da socialização e do mundo, ela trazia ganhos. Aí é que era o problema. Porque conforme eu ia me desconstruindo, eu ia tendo ganhos, ia tendo vitórias. E só que foi deixando um rastro de destruição, entendeu? Que eu só fui perceber de uns anos pra cá, né? Porque você começa a andar meio que às cegas, sabe? Você não percebe. Você só enxerga com os olhos físicos, os seus olhos espirituais estão cegos. E se você não perde, é pior. Porque quando você perde, dói, aí você enxerga o que você tem feito de errado. É como se, imagina que você, toda vez que você batesse a sua perna, você não sentisse dor.
é perigoso de uma hora perder a perna, né? De tanto que bate, mas a dor nos conserva o quê? O autocuidado. Aí eu vi a segunda parte do sonho. A primeira parte é o ataque à promessa de Deus para mim, em relação à santidade, à virgindade. Eu não sei explicar, tem não só a virgindade física, existe através da santificação uma outra virgindade agora, uma virgindade espiritual. Uma coisa que esse anjo vem e ele começa a costurar o lençol de novo. De tudo aquilo que você, né, se embrenhou. E aí ele costura porque ele tem intenção, né, de retomar isso. E aí em algum momento ele, milagre, né, ele faz com que o lençol se torne uma coisa só de novo. Aí a segunda parte do sonho, uma parte ainda não lembro direito, é meio incompreensível, né? Mas a parte que eu lembro, que também tem a ver com destruição, né? A primeira parte, tudo isso que eu falei para vocês é destruição do corpo. E não é destruição da aparência, né? É destruição da santidade. E dessa comunicação com Deus. A comunicação com Deus vem através da santidade. Destruição de um propósito de Deus. Um propósito de casamento, ou mesmo que quando eu senti essa pessoa de trás de mim me mandando, né, falando tipo, você é minha, você faz o que eu mando, alguma coisa assim, né? E aí eu senti assim, você não tem algo melhor que eu. Você não tem algo melhor, então eu sou sua única opção. Aí, eu acho que foi o momento em que eu me virei e eu vi uma porta. E realmente eu não vi ninguém do outro lado, não vi nada. A não ser o céu azul. Só que, quando eu me virei para a porta, eu já tinha confrontado essa pessoa. E aí, quando eu me virei para a porta e vi, não tinha nada, não tinha uma árvore, não tinha nada do outro lado, lembrando agora, só tinha um céu azul com nuvens. Não vi nada exceto isso. Eu acho que, se não me engano, não vi nem chão. Eu só vi céu azul e nuvens. Uau, só tinha céu azul e nuvens. E eu dei um grito, eu senti assim, eu não tenho nada, eu tenho eu, né? Então, é mais ou menos assim, quando você caminha e você tem esse lençol branco, por bastante tempo, como minha filha disse, né? Demorou 1,5 milhão. Lembra do 1,5 milhão? Eu vou ter que caminhar 1,5 milhão. E durante o processo, uma hora eu vou me alegrar, outra hora eu vou me entristecer, outra hora eu vou ficar ansiosa, outra hora eu vou chorar, outra hora eu nem vou chorar, vou ter aquele choro seco, aquela tristeza seca. Daí eu vou me alegrar de novo e eu vou estar transportando esse lençol branco. Né? Eu vou estar transportando esse lençol branco. Que eu vou forrar a minha cama, né, de casal. E eu preciso que ele esteja inteiro. E aí, durante a caminhada, essa visão que Deus está me dando agora. Uau! Eu não tinha visto dessa forma, não. Eu tinha visto de uma forma bem negativa isso.
as partes, o anjo ele vai unindo todas as partes e vai costurando, fazendo com que fique uma coisa só. Só que depois vai achar, filha, depois. E depois todas as partes elas vão, as costuras elas vão desaparecer, entendeu? Vão ser como se elas nunca tivessem existido. Então, como se esses encontros casuais, esses namoros nunca tivessem existido. Então, o anjo vai fazer com que tudo isso, graças a Deus, suma. E é isso que eu vou oferecer para outra pessoa. É isso que você vai oferecer para o seu marido, para a sua esposa, para o seu cônjuge, esse lençol branco, que conforme a sua caminhada, a sua espera, a sua santificação, é isso. Você não vai oferecer coisas, partes picadas, que o que acontece, né? Por que um homem casa e logo ele trai a mulher, larga, ai, não quero mais você? Porque ele veio de um lençol branco, em que o diabo veio recortando. Ele foi lá, ficou com a primeira namoradinha, às vezes até perdeu a virgindade com uma garota de programa, né? E foi pá, cortou o primeiro pedaço, cortou em 2 o lençol. Eu sei que isso é bom. Ele nem sentiu, a gente não sente que tá cortando. Daí teve uma namoradinha, cortou mais um pedaço. Teve outra, cortou mais um pedaço. E foi cortando. Quando ele conheceu uma moça, e aí ele não sabia, né? Ele se apaixonou por ela. E parece que essa era diferente, né? Ele cada vez mais ia se apaixonando mais e mais por ela. Ela apresentava defeitos, em vez dele se desapaixonar, ele se apaixonava mais. Ela ia apresentando mais defeitos, eles brigavam e ele não queria ficar longe dela. Ele queria ficar mais perto, sempre queria ficar mais perto dela. E começou a imaginar tendo filhos com ela, envelhecendo com ela, isso, aquilo, aí eles se casam. Né? Só que lembrando que ela está procurando um livro, está chorando, que ela não acha. Às vezes no processo de espera é assim também. Aí, ainda tem que falar do trabalho, né? Tô falando só do corpo por enquanto. Aí, quando ele não passa por esse processo de santificação, pode ser ela também, mas geralmente é mais um homem, né? E ele casa, ele realmente ama muito, né, essa moça. Ele casa com ela. Só que ele não passou, o anjo não uniu todas as partes, ele não fez o sacrifício de esperar. Ele nunca ficou, sei lá, nem um mês sem se relacionar com uma mulher. Estava sempre com alguém. Sabe aquela pessoa que fala assim, solteiro sim, sozinho nunca? Era desse tipo. Estava sempre solteiro e nunca estava sozinho. Aí ele conhece, se apaixona por ela, né? Ela é diferente. Ele pensa que ela é diferente, só que ela é diferente e ele é sempre o mesmo. Ele não mudou, ele não se arrependeu. Então, as partes dos lençóis estão todas picadas dentro dele. E depois que ele casa com ela, e em algum momento ele se sente satisfeito, ele começa a buscar o quê? A insatisfação. Ele não quer a satisfação, ele quer a insatisfação. Então as partes dentro dele começam a se movimentar. As lembranças daquilo que ele teve. Nossa, eu tinha tantas mulheres. Nossa, era tão divertido. Nossa, eu fazia isso. Nossa, eu fazia aquilo. Eu conversava com uma mulher, conquistava ela, né? Eu viajava, conhecia uma mulher ali. Eu, né, ia naquele lugar, né, tomava um drink, fazia isso. E aí as partes dentro dele se agitam e começam a perturbá-lo, né?
E aí o que ele faz? Isso aí é mais forte do que ele. Entendeu? Aí ele trai ela. Aí ela descobre, ela não suporta. E aí acaba o casamento. E aí ele continua, segue sempre mesmo, com aquelas partes picadas dentro dele, que dão ordens para ele. Que é isso que eu vi. Quando eu apareci nesse ambiente e vi essa pessoa, e essa pessoa começou a agir de uma forma, sabe? Como se tivesse algum laço comigo, ainda, como se mandasse em mim. E quando eu virei para ele e confrontei e fui para virar as costas, ele me disse que eu não tinha nada, né? E que ele era o melhor que eu poderia ter. E aí eu vi a porta com nada, eu pensei assim, eu prefiro nada. Porque não é o nada, é a promessa que Deus tem outra. Eu prefiro ser inteira, né? Então, o diabo, ele acha que ele é dono do corpo da gente. Em algum momento ele pensa isso. E depois eu sonhei com o meu trabalho, sonhei com o meu livro, né? Então, eu não sonhei só com o trabalho. Eu tenho falado para vocês do antes e do depois, do início e do fim, do passado e do futuro, né? Até falei do primeiro feto, feto primitivo e o feto contemporâneo. Foi mais ou menos isso que eu tive. Então eu cheguei num lugar que era um teatro. Então estava cheio de pessoas assim, no público. E eu via uma menina os cabelos bem compridos, era um cabelo meio encaracolado, meio crespo, hein? Mas ele era um pouco loiro, o cabelo dela, assim, um loiro escuro, loiro médio, enfim. E aí eu fui com essa menina, ela aparecia nesse palco e tinha o palco, ela entrava no palco, eu não sei quem era essa menina, mas enfim. E aí ela aparecia e depois ela aparecia grande no mesmo lugar, do mesmo palco, com as mesmas pessoas. Não sei se eram as mesmas pessoas, o mesmo palco, enfim, o mesmo teatro, o mesmo tudo. Então ela parecia criança, lá pelos, não muito pequena, uns 9 anos de idade. E depois ela parecia grande, no mesmo lugar. E ela sentia assim, uau, eu não sabia, não sei, é como se houvesse alguma coisa no meio, né, que dissesse para ela assim, o quanto ela era importante, porque parece que ela estava ali para assistir as pessoas, eu não sei, e aí parece que não, ela que era importante. E depois eu vi o meu livro, depois de ver essa menina. Eu vi o meu livro, que alguém tinha comprado e chegou nas minhas mãos, era uma mulher. E eu vi o livro qual que era. Era 5 estrelas. As 5 estrelas, que fala da Eva Mille, uma pianista. Ela realmente está nos palcos, né? A Eva Mille. E, enfim, esse sonho pode remeter justamente à história da Eva Mille, né? Que ela sim se torna famosa, né? E aí eu vejo o meu trabalho, e aí eu vejo assim o nome da pessoa, e eu vejo que no meio assim tá apagado. Várias coisas assim, as letras. Apagado assim. E aí eu fico triste, né? Com aquilo, com aquela visão. E aí, quando eu acordei, uau, olha só o diabo tentando destruir a minha sexualidade,
e depois o meu trabalho. E no meio tá uma porta que dá pro nada. Que esse nada não é o nada, é o céu. E eu gritei. Eu dei um grito ali que foi assim, socorro. Não foi socorro, foi tipo assim, como se eu chamasse aquilo que estava do outro lado para me tirar daquela situação, entendeu? Como se quando eu gritasse, ele pudesse me lançar uma corda e me puxasse, entendeu? Então, eu entendi o ataque sobre duas áreas. A área sentimental e a área profissional. E exatamente isso, eu recebi uma palavra, certa vez, numa igreja pentecostal, e o pastor falou exatamente isso para mim. É claro, não sei se é verdade, mas enfim, ele disse isso, né? Acho que foi em 2018 que eu fui nessa igreja. Não, 2019, estava grávida da minha filha. Ele me disse, há um trabalho que foi feito na sua vida para destruir a sua vida sentimental e a sua vida profissional. E ele disse assim, é por isso que você sente que as coisas não dão certo para você. E aí ele disse assim, que esse trabalho, né? Enfim, ele disse assim, né? Eu guardo até hoje o áudio, às vezes eu escuto. Mas que esse trabalho, ele me separava da pessoa que eu amava. E agora, é claro que lembrando do sonho do demônio que eu estava lutando com ele, eu é que tenho, né, a força que Deus me dá. E lembrando da porta. Eu não sei se você está nesse momento que, né, o que está acontecendo, por que as coisas estão dando errado, aí tem uma porta que dá para o nada. Será que você fica com algo inferior ou você vira as costas para isso que você acha, eu acho que eu mereci algo melhor? E parte em direção ao nada. Parta em direção ao nada. Entendeu? Não fique preso para sempre a uma situação, entendeu? Então, eu acho que a gente não percebe, mas os momentos de espera são bem difíceis, né? Mas é a primeira vez que eu vejo esse anjo emendando todas as coisas para que voltem ao estado anterior. E que virgindade que é essa, né? Você tá brincando com 44 anos? É uma virgindade espiritual, que é o que fala da circuncisão espiritual. Eu vou completar a mensagem com tudo que Deus falou comigo durante o tempo em que o celular estava desligado. Deus fala comigo o tempo inteiro, então assim, nas práticas do dia a dia, qualquer coisa, lavar um calçado, no tanque Deus começou a falar comigo muito. Inclusive eu tenho uma personagem, aquela lavadeira. Ela não nasceu ainda, digamos assim, para o mundo, né? Que ainda não foi publicado esse livro, mas está concluído já. Eu estou aqui sentada na cama, em frente ao guarda-roupa aberto da minha filha, né? Esse guarda-roupinha aqui é dela. Aliás, esse guarda-roupa aqui é dela, então assim, mas eu tô na parte em que tem as roupas dela de passeio. E ele está aberto. E aí Deus começou a falar comigo também sobre isso. E aí me vem à mente a Bela, do filme A Bela e a Fera. Não sei se vocês lembram
que na primeira noite que a Bela vai passar lá no castelo, é preparado um jantar para ela. Então a fera aguarda muito pela presença dela, né? A verdade é que existe uma maldição na vida dele, né? E ela, nossa, ela tropeça até ali, até aquele momento. Tudo dá errado pro pai dela e pra ela, né? E não à toa, né? Porque os erros que acontecem na vida do pai dela e na vida dela, na vidinha dela, por causa dos erros do pai dela, acontecem erros na vida dela. E tudo isso é como se fosse uma corda que levasse ela até a vida dessa fera. Porque existe uma maldição na vida dele, né? Por causa do egoísmo dele. E aí cai essa maldição e ele tem uma promessa na vida dele. Que um dia uma moça teria que gostar dele. Não pelo que ele tem, mas por ele, pelo que ele era. Ela deveria amá-lo de verdade. Não pela aparência, por ele mesmo. Nesse dia, se alguém o amasse de verdade, a maldição estaria desfeita. Não é assim a historinha? Só que quando ela chega ali, né, ela fica no lugar do pai dela, né, ela se oferece para ficar no lugar do pai, né, e o pai dela vai embora. Ela tá com muita raiva, né, ela não queria estar ali. Ela tá sozinha ali. E ela não entende esse negócio, ai, me fizeram jantar, ai, que... Não. E aí ele quer que ela tome um banho, que ela se arrume e se encontre com ele. E aí tem um guarda-roupa, né? Esse guarda-roupa, ele é um guarda-roupa encantado. Até conversa com ela, oh, Bela, nós estamos esperando por você há tantos anos que você nem imagina. Nós não acreditamos que finalmente a maldição será quebrada. Porque essa fera, nossa, ele é um homem muito difícil, né? E aí tem uma flor, uma rosa, né? Que ela fica dentro de uma redoma, assim. E na verdade só falta o quê? Umas 3 pétalazinhas para que caia. Então o tempo ali é muito importante também. A hora que acabar o tempo, a maldição é para sempre. Para sempre, né? E aí nada mais vai se transformar. Mas enquanto houver pétalas nessa rosa, ainda a maldição. E aí quando ela chega no castelo, eles começam a pensar, meu Deus, então é verdade o que a mulher disse para ele, né? Pelo seu coração egoísta, mas ainda te dou uma esperança, que um dia, se houver alguém que te ame por aquilo que você é, porque ele vivia sempre de aparência, né? Então ele era muito lindo, ele era muito rico, ele era muito isso, ele era muito aquilo, né? E aí por causa disso é que ela vai até o castelo para testá-lo. E como ele não passa no teste, cai a maldição. Na verdade, ela já sabia sobre isso, né? Como ele era. Provavelmente ela já vinha observando ele, né?
E aí a profecia era verdade, a profecia, a promessa, né? De que haveria alguém. E é essa moça. Mas que inicialmente ela não sabe que ela é uma promessa, que ela é uma profecia, algo do tipo, né? E daí, as roupas dentro desse guarda-roupa, né, que não é o guarda-roupa da casa dela, é um novo guarda-roupa, são roupas que aguardam por ela, né, para uma vida que ela não pediu, que ela não esperou, uma profecia que não foi escrita por ela, né? Por isso que quando ela chega naquele momento, ela não compreende, ela se debate, ela chora e ela não quer. Ela não quer. Porque para ela ele é um homem estranho, um homem grosseiro. Não é aquilo que ela esperava, né? E na verdade, quando ela conhece ele tá muito melhor do que antes, que ela não conheceu ele antes. Quando ele tinha aquela aparência, antes da maldição, né? De lindo, né? Poderoso, antes de cair a maldição sobre ele, ele era muito pior, então ela não suportaria ele. Então quando ele tá como fera, ele já melhorou bastante. Por causa das dificuldades que ele passou, não melhorou muito não. Na historinha ele não melhorou muito não. E eu acho que no contato com ele é que ele vai melhorar. Ele era um pouco intragável, sabe assim? Já que sempre ele que mandava, né? Ele que manda. Então, eu sei que diante dessas roupas que a aguardam, né? Ela ali inicialmente ela realmente não se veste delas, né? Mas depois sim. Daí depois ela come, ela ceia sozinha, né? No primeiro momento. Eu lembro que tem um cômodo da casa que ela não pode entrar, né? Que ali onde está a rosa, né? Que está despetalando e que fala sobre o final do tempo e se cair a última pétala e ela não o amar ainda por quem ele é, a maldição vai ser para sempre, né? E ela é muito curiosa, né? Então ela em algum momento ela acessa aquilo. E aí, só que ela não compreende o que é, né? E ele fica muito bravo com ela. Ela acessa, talvez aquilo é o coração dele. É a parte, sabe a parte feia do coração de um homem? É a parte feia. É a parte da desesperança. Está acabando o seu tempo. Você não mudou. Você não se tornou um homem melhor. Não existe uma mulher no mundo que te ame. Que goste de você, existem. Existiram, existem várias. Mas que te ame mesmo de verdade, nenhuma. Então, assim, toda aquela ferocidade dele, selvageria, né? Intempestivo, eu que mando, isso tudo é uma casca de um ser triste, solitário, que sabe, né? Que não encontrou ainda aquilo que gostaria de ter encontrado. Então, mas ela acessa e ela vê aquilo, né? E
e que ninguém nunca tinha visto. Ela sim, ela percebe, ela vê, mas ela segue com ele. Aí ela decide, ela veste a roupa desse novo guarda-roupa. Ela começa a conviver com ele, ela começa a perceber como ele é, mas ela é a única que enfrenta ele, confronta ele. E é exatamente por isso que ele passa a se modificar e passa a gostar dela. Porque ela não tem medo dele, todos os outros têm medo dele, né? Ela não obedece ele, né? E é exatamente isso que ele gosta nela. Até o momento que ela deseja ver o pai dela de novo, né? E aí ele morre de medo, né? Porque o que ele quer? O fim da maldição. Só que ele não pode dizer para ela, ele não pode induzi-la a amá-lo. Isso tem que acontecer naturalmente. E, enfim, parece que é impossível, né? Aí ele permite que ela vá, volte para a terra dela. E ele pensa, bom, acho que ela não vai voltar. E aí, mas ela volta. E aí enfim, ela descobre, né, que ela o ama de verdade e a maldição acaba. Aí, enquanto eu estava fazendo os afazeres de casa, eu vou falar para vocês o que eu vi. Os galhos secos estavam lidando com poda. Quanto mais secos, mais difíceis de serem arrancados. Aí tem duas coisas. Eles são difíceis de ser arrancados, eles vão se ramificando. Se nós entendermos que é pecado, né, no coração desse homem, quanto mais passa o tempo, ele tem um pecado, qualquer coisa que seja, um vício, ou outro tipo de pecado, né, ou alguma coisa que ele faça, ou mesmo ela faça, que eu estava identificando na minha vida também, né? Então, quanto mais passa o tempo e você faz algo que te faz mal, aquilo se torna mais difícil de ser arrancado, fora que isso se ramifica. Por exemplo, Deus me mostrou a vaidade. Ela, em um nível equilibrado, é ótimo, sabe? Porque você pode estar num péssimo dia, você vai querer, pela vaidade, poxa, né, não posso ficar assim, então você vai tomar um banho, você vai arrumar seu cabelo, você vai se arrumar, mesmo sem vontade, né? Então, que essa vaidade é autocuidado. Mesmo no dia que você queria ficar estirada na cama, só descabelada, sem tomar banho, fedida, então vai te obrigar a se cuidar. Mas, conforme isso se torne desequilibrado e uma idolatria, né? Que aí Deus está me dando essa palavra, idolatria. Você pode sair do autocuidado para uma pessoa que fica o dia inteiro na academia, ou só fala disso, ou começa a se exceder, tomando muitas substâncias, aplicando injeções, isso, aquilo, ou fazendo 1 milhão de cirurgias sem fins, achando que tudo em você tá feio. Pode ser uma pessoa que só vê a aparência, então não vê tesouro em nada que não tenha aparência. Pode ter vários tipos de doenças, tipo mania de limpeza. Tem pessoas que lavam as mãos tantas vezes até se ferirem. Tem uma doença, né? E aí tem outro lado também, né? Você pode achar que você é tão linda ou tão lindo que você não pode perder esse tesouro, que um dia você vai envelhecer, então você tem que começar a vender o seu corpo, sua aparência,
a vaidade ela vai para muitas coisas, sabe? Ai, a pessoa acha que ela é tão linda, que ela é tão isso, tão aquilo, que ela acha que ela deve se prostituir, né, na internet, né, vender suas fotos, seus vídeos, monetizar as suas relações sentimentais, sexuais, enfim, sabe? A vaidade ela faz isso. E a instrumentalização de tudo também. Eu poderia falar só do corpo, mas também eu vejo o workaholic como uma doença e um pecado, a idolatria. Então imagina que um homem que ele sabe quanto que ele ganha por dia. Aí enquanto ele está olhando para o filhinho dele, amassando massinha no chão, bolinhos de areia, ele está pensando que por causa do filho ele está perdendo não sei quantos mil reais naquele dia. E aí ele fica triste o dia inteiro, pensando nesse dinheiro que ele perdeu. É claro que ele disfarça entre um sorriso e outro, mas fica. Ah, eu perdi 3 mil reais hoje, 5 mil, meu Deus. Entendeu? E... enfim, as mensagens são um pouco misturadas, mas... essa ramificação vocês entenderam o que é, né? Então ele vai se ramificando em várias coisas. Você pode ter um pecado, ele pode se ramificar em vários, né? Como outro dia eu vi, né? A mulher ela tinha vício de jogo. Daí ela perde o que? O tempo dela, ela perde o dinheiro e ela perde o marido. E mas também, se nós formos ver que esse ramo, conforme passa o tempo, porque também tem um lado bom, pode ser um contato com Deus. Então a gente vai se firmando, né? Tipo na videira, se tornando um ramo mais difícil de ser arrancado, entendeu? Também tem esse lado. E assim, em 2010 eu conheci o movimento Eu Escolhi Esperar. E rapidinho eu caí, né? Porque tava muito verde aquilo, muito frágil, né? E como eu ando tendo esses sonhos, e o diabo sabe da construção de algo, né, que eu tenho com Deus, só que já tem bastante tempo, então assim o meu galho ele já tá bem firme, sabe? Por isso que eu consigo virar pro inimigo e confrontar ele. Entende? Mesmo que eu não tenha nada. Não é que eu não tenho nada. Mesmo que eu digo que não esteja casada, não tenho um testemunho em algo. Mas eu tenho um testemunho, né? Porque a santificação é o próprio testemunho. A única coisa que eu entendi em frente a esse guarda-roupa é que quando as coisas estão prontas para nós, lá no futuro, não é exatamente do jeito que a gente pensa. Entendeu? Não é. E que nem sempre a gente vai compreender o milagre de Deus, a maneira como ele é feito. E a gente pode se debater e chorar bastante para não entrar nesse milagre. E outra coisa, como eu estou diante das roupas da minha filha, eu só comecei a entender o que Deus queria para mim quando eu fiquei grávida da minha filha. Que eu comecei a pensar tudo que ela merecia. Tudo que ela merecia. E quando eu pensava no que ela merecia, eu automaticamente pensava em mim
quando era pequenininha e pensava, e Deus fazia esse comparativo, né? O que será que Deus queria para mim e eu não entendi? Ele queria vestes mais bonitas, calçados mais bonitos, entendeu? E isso eu tô falando da santificação, né? De um plano especial. E aí Deus trabalhou bastante através da minha filha para poder emendar o meu lençol em uma coisa só, né? Até fazer, eu não sei como que tá hoje, né? Lembrei da oração. Enquanto eu tava fazendo poda, Deus falou comigo sobre uma oração. Aí tem muito sobre mim, né? Quando eu tinha 10 anos para 11, 1992, eu entrei num colégio católico e daquele ano em diante, nos primeiros anos ali, nossa, 92, 93 anos importantíssimos da minha vida, que Deus falou muito comigo. Então a primeira coisa é que Ele usou a minha mãe para ser doce. Minha mãe nunca foi assim. Ela nunca deixou que eu escolhesse alguma coisa, ou perguntou como eu estava me sentindo, o que eu queria, não. E ela me disse que me levaria para escolher a minha escola, né? Porque na escola onde eu estudava só tinha até a 4ª série. Ela falou, da 5ª em diante eu escolheria. E ela me levaria para visitar as escolas. Eu achei muito estranho, minha mãe não era assim doce. Ela era cuidadosa, zelosa, mas assim, ela queria saber o que eu sentia, se eu gostava, Enfim, para mim ela foi movida pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo, ele já escolheu para nós muita coisa. Então, se tem uma pessoa dura na tua frente, ele demove essa pessoa para que você possa passar. Entendeu? E aí ele fez isso com a minha mãe. Então ela me levou no colégio, no primeiro colégio já, um colégio de freiras. E lá eu vi um recém-nascido que tinha sido deixado ali na porta, aparecendo todos os ossinhos. E eu sempre conto essa história porque eu amo isso. Isso move meu coração. E a hora que eu olhei para ele e ele olhou para mim, eu sei que ele me disse, é aqui, Melissa, que você vai ficar aqui. E eu faço parte do seu chamado. E aí, eu falei para minha mãe, é aqui. E aí tinha uma capela do lado esquerdo. E em algum momento, quando eu estava ali no pátio, dias depois, eu senti uma voz que me disse, me chamando para ir lá dentro, né? Para que eu fosse freira. Mas dias depois, ainda quero escrever tudo isso para que um dia, né, as pessoas possam ler. Alguns dias depois eu vi uma dança ali no pátio. Uma menina dançou um balé. E eu achei tão lindo. E aí eu pensei, meu Deus, eu quero voltar a fazer balé. Esse é o meu sonho, eu quero ser bailarina. Porque, na verdade, eu já tinha feito balé. Fiz com 8, 9 anos, só que aí meu pai me tirou. E naquela época eu fiquei muito chateada, muito magoada mesmo.
porque eu sabia que ele tinha condições financeiras. Mas só que a minha mãe achava que era um dinheiro desperdiçado. E fora que ela não queria ficar me levando e me buscando. Ela não queria ter esse trabalho. E aí eu soube que tinha balé no colégio. E comecei a insistir muito para os meus pais até que eles me colocaram de novo. E em algum momento eu olhei para aquela capela e falei, eu quero fazer balé, eu sei que não é possível ser freira. E eu nem sabia ainda do filme, né? A Noviça Rebelde, que é exatamente isso. A minha mãe comprou certa vez o DVD, esteve aí por bastante tempo, assisti com ela. E aquilo lá era um pouco da minha história, do que eu queria, né? Ela era uma freira e ela gostava de ir para as colinas, ela dançava, ela cantava, e ali onde ela estava, as freiras não podiam ter esse comportamento. Então ela sempre era chamada a atenção. Você não pode fazer essas coisas, né? Nós somos sérias, nós servimos a Deus, então sim, não. Ela gostava dos passarinhos, né? Do topo das colinas. E aí o que acontece? Certa vez surge o trabalho para ela ser babá. E aí tem um homem que é viúvo e tem várias crianças. E aí ele é muito durão, né? E aí ela começa a ser babá das crianças. E ela com o jeitinho dela sempre, né? De cantar, de ser E aí ela acaba se casando com ele e sendo mãe das crianças. Muitas coisas aconteceram naquele colégio, daqueles anos seguintes, né? Eu aprendi a poesia, então eu passei a escrever. Eu lembro que eu escrevia uma sacada. Eu morava no primeiro andar, num prédio, e a gente morou de um lado que os apartamentos eram maiores. E aí eu ouvia rádio, às vezes até gravava em fita, né? As músicas que eu mais gostava. Eu gostava da música de escrever ouvindo Heal the World, do Michael Jackson. Nossa, aquilo, não sei, me provocava uma sensação de paz no coração, borboletinhas no coração, não sei explicar. E aí eu escrevia. Comecei a escrever muito. Em algum momento eu tive uma experiência sobrenatural no meu quarto. Então eu vi luzes no meu quarto. Nunca mais eu vi essas luzes. Eu fiquei com medo, eu achei que eles quisessem me levar embora. Eu quis tocar, eu fiquei com o dedo perto assim de tocar. Eram luzes mais ou menos do tamanho de um dedo. Cada bolotinha, eram várias bolotas. Furta-cor, como gotas assim, e tinham duas órbitas. Uma órbita vertical e uma órbita horizontal, e não eram poeira, porque eu me movi do lugar, eu fui até a porta, olhei pro quarto da minha mãe, pensei em chamá-la, só que minha mãe era uma pessoa muito difícil. Então se eu falasse para ela que eu tinha visto alguma coisa, a hora que ela chegasse e não havia, ela ia dizer que eu estava louca. Enfim. E eu não queria ter mais problemas com a minha mãe que eu já tinha. Então, aí eu fui até o quarto, eu olhei pro quarto da minha mãe, eu virei o rosto pro quarto dali onde eu estava, da soleira da porta, continuava vendo as órbitas. Não era assim espalhadas, elas tinham um movimento, elas tinham ordem, entendeu? E aí eu sentei diante delas, eu queria tocar, mas eu fiquei com medo de desaparecer, entendeu? Sei lá, eu achei que elas queriam me levar embora. E até porque um ano antes eu tinha tido uma conversa com Deus um dia.
Eu falei pra ele que eu tava uma década aqui já. E aí? Tipo, e aí, né? E aí, um ano depois as coisas começaram a acontecer. Muitas coisas. Por causa dessa conversa tipo, e aí, né? O que você tem pra mim? O que eu tô fazendo aqui? Não tô entendendo por que eu tô aqui. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Então, se ele dizer sobre ser freira, o balé, a visão sobrenatural, a poesia. Comecei a ter uns sonhos também, que eu não vou contar aqui o que é, mas enfim, muitas coisas começaram a acontecer. E... eu ia falar sobre a oração do arrependimento, né? Só que eu compreendi. Tá, outro dia. Eu tava pensando o seguinte. Tá bom. Não é possível se arrepender com a boca. Você entende isso? Não sei. Eu me arrependo. Não dá, não é assim, não é a palavra, não é a boca que se arrepende. Você se arrepende lá da raiz do seu cabelo até a ponta dos seus pés, sabe? Você tem um arrependimento assim que dói. Não sei. Isso é arrependimento, né? Então assim, não é da boca, eu me arrependo. Não é assim. E aí eu entendi também que a gente não consegue convencer as pessoas através da palavra, elas vão ter suas próprias experiências. E eu entendi também que o Espírito Santo ele não fica na terra o tempo inteiro. Ele vem de vez em quando. Eu tentei, por um tempo, com as minhas próprias forças, ser vegetariana, eu não consegui. Eu só consegui o dia que eu sinto que o Espírito Santo veio na minha boca, ele veio na minha língua e me deu repulsa da carne. Entendeu? Repulsa da carne. E também você pode perceber vários sinais. Eu lembro do meu primeiro relacionamento quando terminou. Eu estava lá no Japão. Eu sempre me vejo nessa situação, né? Eu entrei no banheiro diferente lá. E eu vi assim, aquelas paredes brancas, amareladas, já um apartamento velhinho já. Eu agachei no chão e aí eu comecei a chorar. E me veio assim um arrependimento tão grande, tão grande, tão grande. De cada ato fora do casamento que eu tinha feito. Né? De tudo. De cada toque, tudo. Mas eu me arrependi assim, né? Eu tive que ir pro banheiro para eu ficar longe dos meus pais, do meu irmão, e me agachei ali. Só que era recente ainda e eu queria terminar, ele não queria. Então eu lembro que eu conversei com ele no celular e aí falei para ele que eu estava sentindo, que eu estava me sentindo suja e que eu estava completamente arrependida de tudo. Que eu não deveria ter perdido a minha virgindade e todos os anos que eu me relacionei, que eu estava completamente arrependida e que eu senti aquele peso, sabe? E aí ele me disse, você tá louca. Ele falou que eu estava louca
e que aquilo tudo que eu tinha é porque eu era uma mulher infantil. Que eu deveria me assumir como mulher e ser madura. E assumir a minha sexualidade, a minha independência sexual. E na verdade, eu lembro que durante os últimos anos, foi isso mesmo, entrava embaixo no meu coração. Porque no meu coração eu sempre levei a menina de 10 anos, eu sempre falo, a menina de 10 anos. E a moça de 17. Então a menina de 10 anos, ela sempre confrontou a moça de 17, que diz, eu já tenho idade para viver a minha vida sexual. Eu sou livre, eu sou independente e eu posso isso. Então, se era fácil para mim chegar à conclusão que eu estava sendo infantil quando eu não assumia a minha sexualidade. Quando eu me guardava e esperava no Senhor, eu estava sendo infantil. Porque era menina de 10 anos, e 10 anos é o quê? Criança. Então, quando eu esperava, por exemplo, por alguém só para mim, é porque eu estava sendo infantil. Porque, na verdade, não. É aquela música dos tribalistas. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Isso é ser maduro. Esse áudio vai ficar um pouco longo, mas eu quero falar com vocês. A minha mãe falou uma coisa, quando eu fui para o Japão, ela falou assim, Melissa, aqui no Japão, as pessoas elas são mais... se você colocar maduro, você pode colocar, são mais maduras, mas são livres, sexualmente são mais livres, independentes. Como elas vão morar longe da família, elas fazem coisas que ninguém nunca vai saber, então elas aproveitam, entendeu? Para ter uma vida mais livre, mais libertina, enfim. Enfim, ela falou isso. Fora que lá no Japão, todo esse processo que está acontecendo aqui já está assentado lá, né, em relação ao aborto. E minha mãe falava isso comigo, ela falava que as mulheres, elas podem. Elas não precisam explicar por que elas vão abortar. Elas querem abortar, pronto, né? E aí minha mãe dizia assim, esse país é um lugar muito amaldiçoado por causa dessas crianças, né? Então, duas coisas, abortos e suicídios. Então, por mais que as pessoas ganhem bem, por mais que as pessoas trabalhem muito, né? De uma forma, né? O workaholic, como eu falei assim, é uma idolatria. Isso pesa, então traz maldição. A minha mãe dizia, tem muitos espíritos, né? Tem muitos lugares mal assombrados. E lá no Japão também, os casais geralmente eles trabalham em horários diferentes. Então, ela trabalha de dia, ele trabalha à noite. Então, eles acabam tendo vida independentes, assim, com bastante infidelidade, né? Quando eu fui morar no Japão, foi em julho de 2005. Eu estava com 24 anos. Fiquei até perto dos 30 lá. O Brasil ainda era um Brasil familiar, bem tradicional mesmo, né? Ainda não tinha esses movimentos. Enquanto eu estava morando lá é que começaram, né? Os movimentos
LGBTQI, movimentos abortistas, feministas, né? Então não estava aqui quando começou a aparecer, tá? Eu estava vivendo lá. E aí eu lembro que meu avô faleceu e minha mãe veio para cá. Eu não quis vir, né? Porque eu sabia que ia gastar bastante e eu pensava em ficar um tempo estirão assim, depois voltar e não ter que voltar mais para o Japão. Mas enfim, ela veio, no que ela voltou, ela falou assim que estava um pouco escandalizada. Ela falou: Melissa, você não vai reconhecer, o Brasil está bem diferente. Né? Ele está se modernizando, caminhando para essa maturidade, né? E com o tempo, eu comecei a ver um fruto. Ele amadurece, só que ele não amadurece de verde, ele apodrece. Entendeu? Então, quando eu cheguei no Japão, eu já tinha ficado acho que 10 meses longe, né? Eu já tinha caminhado bastante tempo num relacionamento sério, que não era tão sério assim, era só um barco parado no mar, sem destino para lugar nenhum, né? E só que aí, quando você fica muito tempo longe da pessoa, ocorrem transformações na pessoa que você só vai perceber depois quando você encontrar a pessoa. Só que, no caso, foram transformações ruins, porque minha mãe dizia, né, que o Japão é um lugar onde as pessoas acabam fazendo coisas. Na verdade, quando a pessoa está longe de você, ela vai fazer coisas que ela tem vontade de fazer e que, diante da tua presença, ela não tem coragem, entendeu? Então, por exemplo, por que o homem vai morar longe? Eu já ouvi casos de mulher também. Olha aqui que eu vi um caso. E outro, eles já tinham filhos grandes. Então, não era um casalzinho jovem. A mulher, ela passou num concurso, ou foi promovida, né? Como eles tinham casa aqui, ele não foi com ela. Talvez estivesse pensando em mudar. Ela foi morar em outro estado e lá ela começou a atrair o marido. Aí acabou o casamento. Os filhos já eram grandes já. Adolescentes, acho. E então, quando a pessoa está longe de você, ela acaba fazendo as coisas que ela tem vontade de fazer, mas por causa da tua presença, ela não faz. Então, ela se sente livre, já que você não vai descobrir mesmo, não vai saber, né? Então, é isso que a distância, ela dá oportunidade para a pessoa fazer. E aí, quando eu reencontrei essa pessoa que eu tive esse relacionamento longo, eu comecei a perceber as mudanças, que é diferente do caso da Bela e a Fera, né? Ele começa a ter mudanças positivas. Aí eu comecei a perceber as mudanças negativas. Só que toda vez que eu percebia algo estranho, eu era confrontada por ser uma pessoa infantil e imatura, né? Por causa daquilo que de vez em quando eu me cobrava a voltar a um padrão de excelência, que era do lençol esticado, né? Sem recortes, de algo. E isso é bem difícil, né? Porque toda vez que você falar de Deus e da expectativa que você tem sobre as coisas, vai parecer ser infantil. Porque lembra que Jesus falou, né? Que só aqueles que forem semelhantes a uma criança que vão entrar no reino dos céus. Então, sim, a expectativa é infantil, é ingênua.
e é superior a tudo que a gente possa prever, né? E ao longo das minhas quedas, de vez em quando aquele espírito que me confrontou dentro do banheiro, que eu me ajoelhei, chorei, me arrependi, ele me confrontava, sabe? Só que eu sempre pensava que eu estava sendo imatura quando eu sentia esse arrependimento, sabe? Então talvez eu lembrasse, né, que alguém dissesse, não, você precisa ser madura, você precisa se assumir, né? E aí, lá pra frente, talvez eu escreva um dia sobre isso. Eu ouvi a mesma conversa na boca de outra pessoa. Eu penso até que é o inimigo. Porque como que outra pessoa pode falar a mesma coisa, né? Ou também pode ser um pensamento que o inimigo construiu na humanidade. Que eu acho que ele constrói pensamentos na humanidade. Eu tenho visto ele como a figura da vampira. É uma personagem minha. Então, esse arrependimento é assim, é do primeiro. Eu me arrependo do primeiro beijo que eu dei. Não do último. Não do segundo, terceiro, quarto. Não. Me arrependo do primeiro. Porque eu estava cortando os galhos de árvore e tem várias ramificações assim. E aí eu penso assim, não, tem que pegar lá da ponta, lá do início e cortar. A hora que eu corto lá da ponta o primeiro, o mais grosso, ele pega e todos os demais caem. Todos os pecadões que vieram depois, eles caem. Eu me arrependo do primeiro beijo que eu dei. Eu me arrependo da primeira vez que eu deixei alguém me tocar, me beijar. E esse não era meu marido. Jesus fala, vá, cadê teu marido? Chama ele. Aliás, se você é homem, Jesus está perguntando para você, cadê sua esposa? Chama ela aqui, quero ver. Porque essa já é a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª, a 20ª, a 30ª. E ela não é a sua esposa. Ele não é o seu marido. Chama, traz aqui. Traz aqui aquele que é o seu marido. Traz aqui aquela que é a sua esposa. Então, quando eu estava cortando, Deus falou assim, arrepende do primeiro. Quando você arrepende do primeiro, todos os outros caem. Porque fala pro diabo, meu corpo não pertence a você, pertence a Deus. E Ele sabe do plano que Ele tem para mim. Amém? Assim eu termino. E você precisa se unir a uma pessoa que crê na mesma coisa que você. Porque senão, toda vez que você for falar, Deus falou comigo, eu não posso fazer isso, eu estou arrependida, você chorar, você... Entende? Então, toda vez que o Espírito Santo falar com você, a pessoa vai dizer o quê? Ou que você é louco, ou que você é infantil, né? É isso, então... Eu não sei, eu ia dizer... Eu não sei se você faz parte do grupo que acha que Deus é a loucura, a infantilidade, ou se você acredita nisso, mas que Deus te abençoe, que Deus resgate o seu coração partido. Ó, peguei esse livro aqui, Susan Richards, Resgate um Coração Partido. Tchau, Deus abençoe.